Ricardo estava irritado com a sua esposa, a Ana. Ele ainda não entendia bem os seus sentimentos, mas olhava para Ana de um jeito diferente. Diferente. Isso é pouco. Ele não a suportava mais. O que mudou nela nesses 8 anos de casados? A mesma Aninha de sempre. Ganhou uns quilinhos, mas isso até que lhe caiu bem. Deu a ela um ar mais suave, mais feminino. Nos cantos dos olhos apareceram umas ruguinhas de expressão. Ruguinhas de tanto rir. Porque a sua esposa era uma mulher muito alegre. Talvez as pernas estivessem um pouco mais grossas. E, no geral, ela tinha se tornado mais mãezona. Foi a conclusão do Ricardo. Virou uma galinha choca, uma dona de casa. Ricardo deu um sorrisinho. O apartamento estava um brinco. Impecável. A comida sempre pronta. Os filhos, bem cuidados e espertos para a idade. Porque a Aninha cuidava deles e os levava para todo tipo de atividade. E ela mesma estava sempre arrumada. Até preparava a marmita dele para o trabalho. E ainda trabalhava fora. Como ela conseguia dar conta de tudo? Mas, quer saber? Cansei dela. E não a desejo mais. Não desejo. A Ana via que algo estava acontecendo com o Ricardo, mas não conseguia entender o que. Ele esfriou com ela? Ou estava apenas cansado? Ricardo, meu bem, por que você não tira umas férias? Ela sugeriu. Não espera o verão. Vai para um hotel fazenda, descansa um pouco. Eu vejo que você está exausto. Anda descontando nas crianças. Em mim. A Ana sorriu. Aquele sorriso dela. Agora que ódio que ele sentia daquele sorriso. Até o jeito como ela ficava em pé, como se sentava. Até o fato de ela estar ali respirando perto dele. Tudo o irritava. Ele tentava não olhar para ela, para não explodir e magoá-la de novo. Embora ele quisesse muito, muito magoá-la, para que ela finalmente calasse a boca e ele não ouvisse mais a voz dela. O Ricardo acabou ouvindo a Ana. Tirou férias e foi para um hotel fazenda. Talvez eu esteja mesmo cansado, pensava ele. E preciso de uma mudança de ares. Vou voltar para casa. E a Aninha vai voltar a ser a mesma Aninha. Aquela que eu adorava. Nas férias, o Ricardo se acalmou. E isso lhe deu a certeza de que a decisão de tirar umas férias não planejadas tinha sido a correta. Ele aproveitou ao máximo. Fez passeios, ia para a piscina, para a academia, e à noite ia para o bar ou para a balada. No quarto dia de férias, ele conheceu a Lídia. A Lídia era jovem e bonita, emocional e, pode-se dizer, um pouco nervosa. Tudo nela agradava ao Ricardo, até o fato de ela morar no subúrbio da cidade dele, e que, quando voltassem para casa, poderiam continuar o romance. Ela era o oposto completo da sua esposa equilibrada e previsível. Nas férias, não há tempo para a fase do jantar e flores, e por isso o romance deles explodiu e foi ficando cada vez mais intenso, e eles não se desgrudavam mais. A Lídia sabia que o Ricardo era casado. E às vezes, depois de uma noite intensa, ela tinha uma crise de choro. Ricardinho, quando eu penso que vou ter que te dividir com a sua esposa, dizia a Lídia, aos prantos. Não quero nem viver. Eu te amo tanto, tanto. Sou muito possessiva. E, fazendo a pergunta, já ria. Diz, eu sou possessiva. Sem receber resposta, ela beijava o Ricardo. Você é a minha amada. Ele sussurrava no ouvido dela. O tempo nas férias voa, e logo chegou a hora de voltar para casa, para o trabalho. Depois das férias, a Ana já não irritava tanto o Ricardo, porque ele tinha a Lídia, o seu refúgio, a sua salvação, a sua garotinha mimada. E ele, ao que parece, a amava. E a Ana? O que tem a Ana? Ela era sua esposa, a mãe dos seus filhos. Eles tinham uma casa em comum. Enfim, por enquanto ela o satisfazia. Ele até, às vezes, a presenteava com a sua intimidade. E ele não pretendia destruir tudo tão rápido. Com as mãezonas a gente tem que morar. E amar as que são como a Lídia. E a Ana, pensava o Ricardo. Vamos ver no que vai dar. E deu no que o Ricardo menos esperava. Ele teve uma crise de apendicite. Foi levado de ambulância e operado. A Ana, depois do trabalho, corria para casa, preparava um caldinho, um chá de hibisco e ia para o hospital ver o marido. O corpo jovem do Ricardo se recuperava rápido.
E logo ele já podia sair para o pátio, dar uma volta, sentar num banco e tomar um ar fresco. Era meados de maio, e o parque ao redor do hospital estava lindo, com o verde fresco e o cheiro de lilás. Nada a ver com o quarto, onde o cheiro de cloro sufocava. Naquele dia, a Ana saiu um pouco mais cedo do trabalho. Preparou para o Ricardinho uma sopa batida, um suco e foi ver o marido. O Ricardo não estava no quarto, e o seu colega de quarto disse que alguém tinha vindo visitá-lo e que eles estavam passeando no pátio do hospital. O Ricardo estava de costas para a cerca e não viu a Ana. E uma mulher jovem e bonita abraçava o seu marido. Pelas bochechas da moça escorriam lágrimas pretas de rímel. Ela chorava e dizia: "Coitadinho, coitadinho, coitadinho do Ricardinho. Está doendo? Tenho tanta pena de você. Queria que tivessem me operado no seu lugar." O Ricardo respondia algo, mas a Ana não ouvia, porque ele falava baixo. Mas a moça falava tão alto que não só a Ana, mas qualquer um poderia ouvir. Mas não havia ninguém por perto. A moça viu a Ana e começou a falar ainda mais alto. "O que você quer que eu traga da próxima vez?" A Ana ouviu o marido dizer o seu nome, e a moça continuava agarrada a ele. Ela já olhava fixamente para a Ana, e ficou claro para a Ana que a moça a conhecia. "A comida de uma mulher que você não ama não vai te fazer bem, Ricardinho. Amanhã eu te trago umas almôndegas no vapor." A Ana entendeu que aquelas palavras não eram para o Ricardo, mas para ela, porque a moça parou de chorar e, sem piscar, olhava para Ana. "Quer? Depois do hospital vem morar comigo. Eu vou cuidar de você." Por dentro, a Ana fervia de mágoa, de raiva. Ela não aguentou e gritou: "Ele vai morar com você!" O Ricardo se assustou e se virou. O que ele sentiu naquele momento, a Ana não entendeu. E nem queria entender. "Eu vou cuidar disso. Leva ele. Eu não preciso dele", acrescentou a Ana. A Ana não teve culpa. Depois se virou e foi em direção à saída do hospital. Parecia que um aro de metal apertava o seu peito. Doía tanto, era tão amargo. As lágrimas rolavam sozinhas. E ela não andava, corria, como se pudesse fugir daquilo. Desde aquela noite, a Ana não foi mais visitar o marido no hospital. Ele ligava, e ela desligava a chamada. A Ana não queria ouvi-lo. O Ricardo voltou para casa furioso e da porta começou a gritar com a Ana: "Por que você não atende às minhas ligações? Você me traiu. Eu estou recém-operado. E você parou de me visitar. Como eu estou? O que está acontecendo comigo? Você não se importa? Vivemos juntos por 8 anos. E eu, pelo visto, não te conhecia. Você me traiu. Simplesmente me abandonou num momento difícil." A Ana ficou em silêncio. Ela notou que ele tentava não olhar para ela. A Ana fechou bem a porta do quarto das crianças. As crianças não precisavam ouvir tudo aquilo. "Fora!" ela disse, quase num sussurro. "Não ouse gritar comigo. Simplesmente fora." Aquele sussurro teve um efeito paralisante no Ricardo. Ele claramente não esperava que lhe pedissem para sair com as suas coisas. "Eu não posso pegar peso agora. Depois eu venho buscar as minhas coisas", ele disse e foi em direção à saída. Do quarto das crianças saíram correndo os filhos, gritando: "Papai, papai, papai chegou, papai chegou, papai." E foi dormir. No dia seguinte, a sogra da Ana apareceu. "Como assim?" "A propósito, este apartamento também é dele. Ele veio para minha casa. Eu só tenho um quarto. Onde vamos nos acomodar?" "Mas por que ele foi para sua casa?" "Ele tem uma amante, que o receberia de braços abertos. Jovem, bonita. Deveria ter ido para casa dela. Por que ele veio para casa da esposa de quem ele enjoou? E depois correu para se queixar para a mamãezinha. Ana, você também. Não seja precipitada. O Ricardinho me contou tudo. Acontece que você até parou de visitá-lo. Isso é traição. Abandonar o marido doente." "Onde foi que eu já ouvi isso?" disse a Ana. "A amante o visitava. Isso não foi suficiente para ele?" "Não compare. Você é esposa. E você tem a obrigação. Os homens são todos assim. Todos traem. E nós, mulheres, temos que ser mais sábias. Temos que perdoar e preservar a família, preservar o pai para os filhos. Mas ele chegou e nem olhou para as crianças. Ele está magoado,
Porque você agiu assim com ele, continuou a sogra. E eu não tenho direito de ficar magoada. Eu sou a esposa. Eu sou de ferro. Ah, Ana, não seja irônica. Pense bem. Antes de se tornar uma mulher divorciada. Uma mulher divorciada é como uma panela sem tampa. Todo mundo quer cuspir dentro. Os tempos são outros, Dona Teresa. Ninguém se importa se você é divorciada ou não. E viver nessa humilhação, eu não consigo. E não vou. Sabe de uma coisa? O meu João me traía. E às vezes até me batia. E eu perdoava. Vivia pelos filhos. Não me divorciei. Às vezes eu o odiava. E quando ele morreu, entendi o que significa. Com um traste é ruim, mas sem um traste é ainda pior. Então, não se faça de difícil, minha filha. Pense bem em tudo. Perdoe-o. E ele te perdoará. Devolva o pai aos filhos. Ligue pro Ricardinho e simplesmente diga: volta. Eu sei. Ele vai voltar. Vai perdoar a sua traição. E vai voltar. A Ana entendeu que era inútil tentar provar qualquer coisa para a sogra. Ela continuaria, repetindo a mesma coisa. Ela queria que a Dona Teresa fosse embora o mais rápido possível, mas ela foi conversar com os netos, ficou para o jantar e só então foi embora. Uma semana depois, o Ricardo decidiu visitar os filhos. Vim ver as crianças, ele disse, assim que a Ana abriu a porta para ele. Ei, vocês, tartarugas ninja! Gritou alegremente o Ricardo. Preparem-se, vamos ao circo. Eba! Eba! O papai chegou! Vamos ao circo! Comemoravam os meninos. Ana, ajude-os a se vestir. O espetáculo começa em 1 hora. Não podemos nos atrasar. Depois do espetáculo de circo, as crianças chegaram, agitadas, emocionadas, e interrompendo, uma a outra, contavam à mãe. Sobretudo, o que as impressionou, no circo, o Ricardo, com um bolo e um buquê de flores, estava na entrada e sorria satisfeito. Ana, as flores são para você! Pegue! Sorria o Ricardo. E o bolo? Aceite. Vamos tomar um chá. Ele via que a Ana o ignorava. E então as crianças vieram em seu socorro. O mais novo. O mais novo. O Caio pegou o buquê das mãos do pai e o entregou para a Ana. Ela não podia não aceitar as flores das mãos de uma criança. Mamãe, olha, que flores lindas! O papai comprou! Gritava o Caiozinho. Fui eu que escolhi. Tão lindas! Não, fui eu, disse o Sérgio. Eu as escolhi primeiro. Tudo bem, acalmava as crianças a Ana. Vocês dois escolheram. Lindas flores. Obrigada, nós queremos o bolo. Vamos abri-lo logo, insistiu o Sérgio. O bolo, nós também. O Caiozinho e eu escolhemos. O Ricardo foi para a cozinha e, sorrindo, sentou-se à espera do chá e do bolo. Ele achava que tinha escolhido a tática certa para se reconciliar com a esposa. Ela veria como as crianças se alegram com a visita do pai e concordaria em continuar a vida deles juntos. O Ricardo sabia que as crianças, para a Aninha, estavam em primeiro lugar e por eles ela faria muita coisa e talvez até tudo. Depois de comerem o bolo, as crianças foram para o seu quarto. A Ana imediatamente mudou de expressão e, olhando fixamente para o Ricardo, disse: Está na hora de você ir embora, papai. O papel de pai foi bem interpretado. E agora, não desejo mais vê-lo. Mas eu fiz de coração, Ana. Olha, como os meninos estão felizes. Sabe por quanto tempo? Nós vivemos juntos, você nunca saiu com as crianças para lugar nenhum. E agora, fez essa festa para eles. Você realmente acha que eu vou acreditar que todo esse circo é por causa das crianças e por nossa causa? Isso está mais perto da verdade, respondeu a Ana, com raiva. Não se esforce. Não existe mais.
Nós e nunca mais existirá. Você está livre. Não precisa tentar recuperar o que já não pode ser recuperado. E, além disso, por quê? Você iria querer uma traidora? O Ricardo conhecia bem a sua previsível esposa. Era difícil tirar ela do sério, mas se ela decidisse algo, então era inútil tentar adoçar a pílula. Para outras mulheres, você promete, mente, um monte, e elas ficam felizes em acreditar, embora saibam que é mentira. Mas não a sua esposa. O Ricardo entendeu que a sua esposa tinha colocado um ponto final em seu relacionamento. Para ver as crianças, você pode vir sobre mim. Esqueça. É tudo. Não, não, é tudo, irritou-se o Ricardo. Nós temos um apartamento em comum. Vamos vender e dividir o dinheiro. Eu não tenho para onde ir com as crianças, disse a Ana. Sobre isso, você deveria ter pensado em primeiro lugar antes de me dizer não. Ou você pode comprar a minha parte do apartamento? Eu não posso comprar a sua parte ainda. Se você esperar, eu vou tentar encontrar o dinheiro. Eu não vou esperar. Desocupe o quarto que me pertence por metro quadrado. Eu vou colocá-lo à venda. O Ricardo estava triunfante e malicioso. Que surpresa! Ele preparou para a sua ex. Vou vender o meu quarto e comprar um apartamento. Para mim, continuou a atormentar a Ana. O Ricardo, sabe, eu juntei dinheiro para uma emergência e não deixei no banco para que você não colocasse a mão nele. Agora vou poder comprar um bom apartamento para mim e eu. Todo o meu dinheiro ganhado gastava com a família, disse a Ana tristemente. O Ricardo demorou para vender o quarto. Os compradores vinham, mas algo não os agradava. Ora, as crianças eram pequenas e barulhentas. Ora, o preço estava alto para um quarto daqueles. Ora, o oitavo andar era alto. Ora, a janela dava para o sul e no verão seria muito quente. Cada um tinha as suas razões, mas, finalmente, os compradores apareceram. Um homem jovem comprava o quarto para a sua avó. A avó gostou de tudo. Eu sinto frio o tempo todo e estou feliz que o sol vai bater no meu quarto o dia todo. O quartinho é pequeno, mas isso não importa para mim, velha. Já tenho limpeza suficiente. E as crianças? Eu fico feliz. Não vou me sentir sozinha. A avó foi trazida com todos os seus pertences e tão boa, culta e calma se revelou a dona Serafina. A Ana ficou feliz com a nova moradora. Mais do que tudo, ela tinha
medo que o quarto pudesse ser comprado para algum bêbado. E aqui, uma graça, uma vovozinha, a dona Serafina, se enturmou tão bem na família da Ana que parecia que ela sempre tinha morado ali se antes a Ana não tinha ninguém para ajudar com as crianças. Agora, a dona Serafina, com prazer, a ajudava, ela entretinha os meninos com as suas histórias sobre a vida passada, lia livros para eles, passeava com eles no pátio e os levava para a piscina, que ficava perto da casa deles. Fazia panquecas e bolinhos para as crianças e eles, por sua vez, chamavam a dona Serafina de nossa avó e assim tudo se ajeitou. Uma vez por semana, a dona Serafina recebia a visita do seu neto, o Ciro. Ele trazia comida para a avó, doces, e com prazer conversava com a Ana e os meninos. Estou tão feliz que compramos o quarto de vocês, disse o Ciro uma vez. Para a Ana, não pense que eu economizei dinheiro. E não, comprei para a avó um apartamento completo. Ela não queria morar sozinha. Ela era professora numa escola rural e precisa muito de contato com as crianças. Eu ainda não tenho família e filhos. Alugo um quarto numa pensão. A vovó, por razões óbvias, não podia morar na pensão. Vocês entendem que tipo de gente mora lá e com vocês? Para ela é o paraíso. A minha mãe morreu no ano passado e a vovó é velhinha, não pode ficar sozinha de jeito nenhum. Nós vendemos a casinha no interior e com esse dinheiro compramos o quarto de vocês. Não, de mim. Vocês compraram, corrigiu a Ana do meu ex-marido. O Ciro sorriu e disse: mas isso não é tão importante. O importante é que a vovó está feliz com vocês e eu fico feliz com isso. Que jovem agradável. O seu Ciro elogiou a Ana, o neto da dona Serafina, e tão amoroso e cuidadoso com você. Eu mesma não me canso de admirá-lo. Aninha, dizia a vovó, carinhosamente, para Ana. Quero tanto que ele encontre uma boa moça como você. Hoje em dia há poucas moças boas e nós não temos riquezas. Rezo por ele. Talvez o Senhor ouça a minha oração e seja misericordioso com o Cirinho. E o Senhor ouviu as orações da dona Serafina e o Ciro começou a visitar mais frequentemente a avó, a Ana e os seus meninos. Os meninos se alegravam com a sua chegada, penduravam-se nele, puxavam-no pelas mãos para o seu quarto. Para que
o tio, Ciro, brincasse com eles. Depois, eles, todos, juntos, tomavam chá com doces. A dona Serafina levava os meninos para dormir e o Ciro e a Ana ficavam por longo tempo na cozinha, conversando e bebendo chá. O Ciro convidava a Ana com os filhos para passeios no parque, onde os meninos andavam nos carrosséis e o Ciro e a Ana desfrutavam da companhia um do outro. A dona Serafina via que entre o seu neto e a Ana algo estava acontecendo. De longe se vê melhor, mas afastava esses pensamentos. O Cirinho é jovem, a Ana já é uma mulher com 2 filhos e é mais velha que o Ciro, 9 anos. Que desajuste! A dona Serafina tinha medo que entre o neto e a Ana algo acontecesse e depois não desse certo. A Ana teria que morar com a Aninha e os meninos. Eles se tornaram a sua família. Qual não foi a surpresa da dona Serafina quando, depois de 7 meses morando com a Ana e os meninos, o Ciro e a Ana anunciaram a sua decisão de se casar. A Ana é compreensível. Uma mulher madura sabe o que faz. E o Ciro, ele é um menino. Ou, para ela, pra avó, sempre será um menino. A dona Serafina conversou seriamente a sós com o neto e entendeu que ele se casava com a Ana por amor e com toda a responsabilidade. Ana chamou uma voz conhecida. A Ana se virou. O Ricardo, sorrindo largamente, aproximou-se dela e a abraçou. Que bom te ver. Eu estava olhando se era você ou não. E acontece que era você, disse ele. Você está tão bonita. Até rejuvenesceu. A Ana deu de ombros e afastou o Ricardo dela. Como vai? Pelo visto, bem, já que está tão bonita. Vou, bem, respondeu a Ana. Melhor do que antes. O seu olhar avaliador percorreu a sua silhueta e parou na cintura. Você está grávida? Surpreendeu-se o Ricardo. Sim, casada, casada. E quem é o sortudo? Sorriu, torto. O Ricardo, a Ana, conhecia aquele sorriso dele quando ele queria esconder a raiva. Ele sempre sorria assim. Aquele rapaz a quem você vendeu o quarto respondeu calmamente. A ex-esposa, o Ricardo, riu tão alto que os transeuntes começaram a se virar para tão altas emoções. Então, eu te arranjei um marido, continuou a rir o Ricardo. Mas ele é tão jovem. Homens dignos, você não consegue. Então, partiu para os novinhos, continuou a se
divertir o Ricardo e você não teve problema nenhum em partir para as novinhas? Porque eu seria pior? Eu sou homem. O homem sempre deve ser mais velho que a mulher. Como vê, nem sempre disse a Ana. Ela não queria mais ouvir o seu ex-marido. Como ele era assim, ele continuou. Além disso, da loja, carregado de sacolas com compras, já saía o Ciro e ao lado dele, saltitando, corriam os seus filhos, o Caio e o Sérgio. A Ana apressou-se ao encontro deles. Eles entraram no carro e foram embora. Droga, droga, irritou-se o Ricardo. A sua Aninha encontrou outro e, pelo visto, ela está feliz. E os seus filhos passaram correndo por ele e nem o notaram. E ele vive com aquela histérica da Lídia que várias vezes ao dia faz cenas para ele, mas não com a Lídia. Ele não vai se casar com as como ela não se casa com as como ela se perde a cabeça, casa-se com as como a Aninha. Por isso ela se casou tão rápido. Querido ouvinte, se você gostou desta história, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário. Até a próxima história.